Fala, brotos! Tudo bem com vocês? No nosso Minutos de Sabedoria Bíblica de hoje, nós vamos falar sobre Provérbios 27, do versículo 1 ao versículo 10. E esse capítulo de hoje ele tem assuntos interessantíssimos. Inclusive fala sobre o quão bem faz você estar bem com o seu vizinho. Então, vamos lá. Versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. É interessante porque esse versículo ele fala muito sobre a finitude do homem. Porque se você for parar para pensar, você não consegue planejar o seu amanhã, porque o amanhã não existe. E de uma certa forma, o fato do amanhã não existir, ou você não sabe se você chegará até o seu amanhã, te impede de realmente falar assim: olha, eu vou ter tal coisa, eu vou conseguir tal coisa acontecerá. Não, o amanhã não existe. O amanhã pertence somente a Deus. Então, isso mostra o quão finito nós somos. É importante nós nos colocarmos no nosso lugar, não sermos arrogantes e prepotentes como as pessoas que dizem eu tenho, eu posso, eu faço. É só lembrar da história de Jó, que num dia era o homem mais rico da terra e no outro perdeu seus filhos, seus bens, tudo foi consumido por tragédias. Então, se você for parar para pensar, acaba sendo perigoso a gente lidar com as coisas dessa forma, diria eu, prepotente. Versículo 2. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Isso é muito sobre aquelas pessoas que se vangloriam de si mesmo, dos seus feitos, das suas coisas, dizendo eu sou bom, eu sei fazer tal coisa, eu isso, eu aquilo. Deixe que as outras pessoas te elogiem. Deixe que as outras pessoas falem de você. Não faça você mesmo. Então, isso é realmente... Poxa, se põe no seu lugar, seja mais humilde. Se tiver que rolar algum elogio, que venha dos outros, que venha de um terceiro e não de você querendo crescer de uma certa forma. Versículo 3. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Então imagina que esse versículo ele nos fala que é ruim você carregar aqui um saco de pedra, um saco de areia, eles são pesados, eles são incômodos, né? Mas você aturar uma pessoa chata, uma pessoa que é insensata, uma pessoa que fala nada com nada, uma pessoa que só atrapalha, que tenta se vangloriar, que é orgulhosa, uma pessoa assim insuportável. É muito melhor você querer carregar esse peso na sua vida do que carregar uma pessoa dessa do seu lado. Então, filtra os seus atos, as suas palavras, os seus gestos, para saber se você não é uma pessoa insensata e difícil de lidar e de se conviver. Vamos para o versículo 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Então você pensa que aqui ele está falando assim, aquela pessoa que guardou aquela mágoa, sabe? Aquela dor, aquele peso por alguém, isso é ruim. É difícil conviver com isso. E você sentir aquela raiva, por exemplo, tomou aquela fechada no trânsito, alguma coisa assim, você já se ira, você, sabe, o sangue sobe, você começa a ficar vermelho. Isso é ruim. E é difícil lidar com isso, com pessoas explosivas. Mas a pior coisa é você lidar com a inveja. Com quem não consegue lidar com o fato de você ter algo que ela não tem. De você ter conquistado ou ter chego até algum lugar que ela ainda não chegou, ela pode chegar lá, mas ela ainda não chegou. E por conta disso ela começa a lançar aquela inveja, aquela coisa, e começa a falar mal, e começa a criticar, e começa a fazer comentários desnecessários, simplesmente pelo fato dela estar carregada de inveja. E a Bíblia nos mostra como é difícil lidar com essas pessoas. Não seja essa pessoa. Versículo 5. Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Então, eu sempre ouvi e eu sigo para minha vida o seguinte lema:
Eu elogio em público e repreendo no privado. Mas aqui a Bíblia está nos mostrando, é melhor que você ver uma pessoa, você ser repreendido em público, do que uma pessoa que guarda o amor. Que ela te ama, mas ela não expõe isso. E ela não coloca isso para o mundo e ela não expõe, ou melhor, ela não executa os frutos do amor para você. Então, esse amor, de uma certa forma, não vale de nada. Mas a repreensão feita em público, ela, de uma certa forma, pode te corrigir e te fazer uma pessoa melhor. Versículo 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Isso daqui é uma coisa interessante, porque assim, se eu por amor repreendo alguém, ou falo de uma forma mais incisiva, dura, de uma forma que machuque a pessoa, mas estou preservando ela de algo ruim, assim como um pai ou uma mãe que repreende o seu filho para que ele não coloque o dedo na tomada, para que ele não se jogue na frente de um carro, que grita às vezes até, mas é para proteger, para preservar aquela criança, né? Isso é muito melhor do que o inimigo que distribui beijos, mas beijos falsos. Assim como Judas traiu Jesus com um beijo, assim é também a pessoa que falsamente vai te dar aquele beijo no rosto, aquele bracinho falso, mas no fundo ela tá te apedrejando, ela tá te apunhalando. Então é melhor você deixar uma pessoa de uma certa forma magoada, porque você fez algo para preservá-la por amor, do que aquela pessoa que só distribui o beijo, a bondade ou o aceno, e no final das contas ela está agindo ao oposto a você. Versículo 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Aqui você pode colocar que o mel é algo bom, é algo que, sabe, ele desce suave ao paladar, que é prazeroso. Então aqui nos mostra que aquela pessoa que tem de tudo, aquela pessoa que tem tudo sobrando, sobejando assim, sabe? Pra ela tanto faz, tanto fez, ela ter ou não ter algo a mais, ela poder comer um prato diferente ou não, aquilo pra ela já faz parte do dia a dia, ela já tá farta daquilo. Mas a pessoa que tem falta, pra ela tudo vai fazer diferença, e até uma coisa que pros outros é ruim, para ela pode ser muito boa. Então, no final das contas, é muito importante também, esse versículo serve para nos fazer dar valor às coisas que nós temos. Porque realmente, quando nós temos muito, nós temos sobrando, nós não ligamos, né? Se perde uma coisa a mais ou outra. É a mesma coisa você pensar, se você tem muito dinheiro, você vai ligar para 10 centavos que caiu no chão? Você vai falar, deixa lá, 10 centavos, nem vou correr atrás. Mas para uma pessoa que não tem nada, ela vai tentar juntar aquele 10 centavos mais aquele outro 10 centavos para tentar comprar um pão, uma comida e fazer a diferença na vida dela. Então é muito importante a gente poder dar valor às coisas. O versículo 8. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim o homem que vagueia longe do lar. Isso é uma coisa muito importante, porque aqui a Bíblia está nos falando de um contexto que é o seguinte: o longe do ninho é você deixar a sua base de segurança e você comprometer o seu futuro. Então imagina que essa questão do ninho é mais ou menos assim: a ave ela põe os seus ovos no ninho e fica ali, e ela guarda o seu ninho para que não venha nenhuma presa e roube os ovos do ninho. Mas a partir do momento que ela está longe, que ela está vagueando, o ninho dela está vulnerável. O futuro dela está vulnerável. Sabe? Então, tente não estar vagueando longe do seu ninho. Esteja sempre com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido. Estejam perto, estejam atentos, para que vocês não venham a ferir o futuro de vocês. Cuide das suas crianças, dos seus filhos. Esteja próximo do seu ninho, para que você não deixe o seu futuro para que outro crie, ou você deixe o seu futuro, a sua hereditariedade ser roubada. Isso é importante. Versículo 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade.
O que é isso? É uma analogia de uma certa forma. Então, um bom perfume, um aroma agradável, ele traz um prazer pro corpo. Quando passa alguém cheiroso perto de você assim, você fala, nossa, que perfume gostoso. Ou quando você entra num lugar, num shopping, em qualquer estabelecimento, espaço que tem aquele aroma gostoso, sabe? Que você vê que a pessoa se preocupou, que o ambiente você se sente bem ali, você sente um prazer de estar naquele lugar. É a mesma coisa que é a analogia que a Bíblia nos fala sobre o conselho sincero. Ele é tão prazeroso que o conselho sincero, um bom afeto com a pessoa em um conselho, pode nascer uma bela amizade, de tão prazeroso que é. Então, sempre que você for aconselhar alguém, se põe no lugar da outra pessoa, tenha empatia por essa pessoa, e disso pode nascer uma bela amizade. O versículo 10. E o versículo 10 é muito interessante, eu acho que é fechar com chave de ouro o nosso vídeo de hoje, que nos diz: não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Então imagina o seguinte, você é aquela pessoa fechada, antissocial, que não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, não tem amizade com ninguém. Só que um dia a dor de barriga bate. E é melhor o vizinho próximo do que o irmão distante. Você pode confiar, você pode amar o seu irmão, mas se ele está distante, até você ser socorrido por ele, já era. Mas se você tem um bom vizinho, se você cultivou essa amizade, essa boa relação, isso pode fazer toda a diferença, porque o dia que você passar mal, o seu vizinho pode te socorrer. O dia que você tiver a dor de barriga, o seu vizinho pode te socorrer. Imagina só, você não está em casa e a sua casa começa a pegar fogo. E você não tem amizade com ninguém, com nenhum vizinho, nada. Eles não vão nem ligar, deixa queimar. Mas se você é uma pessoa benquista, aonde quer que você esteja, na sua vizinhança, eles vão se preocupar em ligar para o bombeiro, vão se preocupar em ligar para você, em te avisar de que as coisas estão acontecendo e no final das contas salvar aquilo que é seu e te ajudar. Diferente de um irmão que está distante, que não consegue nem ver um tipo de coisa como essa. Então, aqui é importante a gente analisar todos esses pontos, porque eu acredito que todos esses versículos nos trouxeram um ponto importante para analisarmos e corrigirmos e tentarmos seguirmos na nossa vida. E isso fará com que a nossa vida seja melhor, seja mais leve e nós possamos cultivar boas coisas. E é com isso que eu venho encerrar o nosso vídeo de hoje. Antes eu gostaria de pedir aí para você que deixa sua curtida nesse vídeo, ajuda bastante, que você comente o que você mais gostou dos nossos versículos de hoje, ou até mesmo versículos que você gostaria que nós viéssemos a ler aqui no canal e estudar juntos, e que você se inscreva no nosso canal. Isso é algo muito bom e você também acaba sendo notificado quando nós tivermos outro estudo bíblico, tá? Então eu vou encerrar o nosso vídeo de hoje com uma oração para que Deus venha realmente trazer essa sabedoria para o nosso coração. Pai amado e querido, eu me coloco diante de Ti neste momento, eu apresento a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas que está preservando, guardando e dando do seu tempo para ver este vídeo, Pai, e chegou até aqui. Que a sabedoria bíblica entre no coração dessas pessoas, Pai. Que nós possamos nos tornar pessoas melhores, vizinhos melhores, que nós possamos não ser o tal insensato, o tolo, aquele que se elogia a si próprio, mas que nós possamos ser aquilo que a Bíblia nos ensina. Possamos ser leves, possamos ser suaves, abençoadores, Pai. Que nós possamos cultivar boas amizades e dar bons conselhos, Pai. Que nós possamos fazer a diferença na sociedade e criarmos filhos, Pai, que realmente façam a diferença na sociedade. É o que eu te peço, ligando essas palavras nos céus e na terra. Abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.